Meninos e meninas, amores e amoras, chegados e chegadas. Estou postando agora a resolução da nossa ficha de funções afim. Acompanhe questão por questão. Essa nossa ficha, a resolução dela será dividida em duas partes, certo? Então você vai poder acompanhar com mais tranquilidade toda a resolução de cada uma das questões de nossas fichas. Bons estudos e dedicação! Vamos para a resolução da primeira questão da nossa ficha de função afim. Dadas as funções de f de a em b, onde a, conjunto A, possui os elementos 1, 2 e 3, e a função é essa daqui, ó, f de x é igual a x menos 1. O conjunto imagem de f é... Vamos retornar para essa parte aqui. Quando for escrito f de a em b, quer dizer que f de A, o conjunto A é o nosso domínio e o conjunto B é o nosso contradomínio. Nós vamos buscar as imagens dentro do contradomínio. Mas existe a relação do domínio, que são os valores de x com a função. Então, qual é a ideia? Nós vamos ter que calcular aqui para esta função o f de 1, o f de 2 e o f de 3. E as soluções serão as nossas imagens. Então, vamos lá. F de 1 é igual... Qual o valor de x? O valor de x é esse valor aqui. Então, 1 menos 1. O que eu fiz? Eu acabei de substituir o x por 1. Então, f de 1 é igual a 1 menos 1, que é 0. Então, já cheguei na minha primeira solução. Primeira imagem. F de 1 é igual a 0. Vamos agora calcular o f de 2. Substituir agora o x por 2. F de 2 é igual... Bem, qual o valor de x? 2 menos 1. Então, o que eu fiz? A mesma coisa, eu substituí o x por 2 para calcular o f de 2. Então, f de 2 é igual a 2 menos 1, que é 1. Eu já achei minha segunda imagem. F de 2 é igual a 1. Para finalizar, vamos calcular agora o f de 3. F de 3 é igual... Qual o valor de x? 3 menos 1. Então, f de 3 é igual a 2. Cheguei na minha última imagem. Meu conjunto imagem seriam os elementos 0, 1 e 2. Letra B. Questão fácil, né? Só aplicar aqui os elementos do domínio na função para achar os elementos da imagem. Vamos agora para a resolução da segunda questão, uma questão da Universidade Federal de Pernambuco, que diz: dados os conjuntos A, que possui os elementos A, B, C, D, e o conjunto B, que possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, assinale a única alternativa que define uma função de A em B. Como vimos na questão anterior, seria a seguinte situação. Você tem um conjunto A e você tem um conjunto B que possui esses elementos. No caso aqui, o elemento A, B, C e D. E você possui conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Como a função ela é de A em B, então A seriam os elementos do domínio. Então, seriam os elementos representados por x,
e o contradomínio seria o B. E dentro do contradomínio nós vamos ter as soluções que são as imagens. Então, o conjunto imagem ele está dentro do contradomínio, já que ela foi definida uma função de A em B. Então, A seria o domínio, B o contradomínio. E aí, o conjunto imagem está dentro do contradomínio. Temos que verificar que deverá ocorrer duas situações para se definir uma função. Primeira situação, deveremos usar todos os elementos do domínio. Então, a ideia é usar todos do domínio. Você vai ver que em algumas situações não vai acontecer isso. E na segunda situação, cada elemento do domínio deverá ter uma imagem. No caso, se ocorrer de um elemento do domínio ter duas imagens, isso aqui também vai ser uma situação que não é uma função. Então, para ser uma função, nós devemos usar todos os elementos do domínio e cada elemento do domínio possui apenas uma imagem. Não pode ocorrer de um elemento do domínio ter duas ou mais imagens. Lembrando que essas soluções serão formadas pelo par ordenado x e y. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então vamos lá. Opção A. Usamos o elemento A, B, C. Faltou utilizar o elemento D do domínio. Então, nós deveríamos usar todos os elementos do domínio. Usamos o A, usamos o B, usamos o C. Já sabemos que não é a alternativa A. Na alternativa B, usamos o A, o B, o C e o A novamente. Então, essa alternativa B, ela está infringindo aqui as duas situações. Ela não usa todos os elementos do domínio e o elemento do conjunto A, no caso o elemento A, ele possui duas imagens, tanto a imagem 3 quanto a imagem 1. Então isso aqui está errado por conta dessas duas justificativas. Então também não é a solução. Alternativa C, utilizamos o elemento A, o B, o C e o D. Tranquilo. Vamos ver agora se as imagens estão no contradomínio, que é o conjunto B. 1, 1, 1, 1. Sem problema. Eles podem ter a mesma imagem. Então aqui eu já sei que está correto. Letra D. A. Já está errado aqui porque eu utilizei mais de uma vez o elemento do domínio. Então isso não pode acontecer. Cada A vai ter um correspondente no contradomínio que vai ser a imagem. E a alternativa E está errado porque ele inverteu. Então, ele na realidade na letra E, isso aqui seria uma função de B em A. Escapou aqui. De B em A. Por quê? Porque nós teríamos o B no domínio e o A no contradomínio, que teria todas as imagens dessa função. Então, a alternativa correta, letra C. Questão 3. Sendo uma função definida em IR em R, seja uma função FR em R, definida por f de x igual a 2 menos x, assinale a alternativa correta. Uma dessas
um desses pares aqui vão dar correto. Lembrando que o valor que estiver aqui dentro do parêntese é o valor de x, e aqui é o f de x, que é a solução da equação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir o x por menos 2, para que a solução da equação seja zero, para que a alternativa A seja correta. Então, é uma questão bem simples. Letra A. F. Qual o valor de x? Menos 2. É igual a 2 menos... Qual o valor de x? Menos 2. F de 2, f de menos 2 é igual a 2, menos com menos, mais 2. Então, f de menos 2 é igual a 2 mais 2, que é 4. Então, você já vê que a alternativa A está errada. Não é a alternativa correta. Alternativa B. Ele está dizendo que o f de menos 1 é igual a menos 3 para essa função aqui. Vamos ver se está correto. F de menos 1 é igual a 2 menos da função, e no lugar do x, menos 1. F de menos 1 é igual a 2 menos com menos, mais 1. Então, f de menos 1 é igual a 3. A alternativa diz que o f de menos 1 é igual a menos 3, então não é a afirmativa correta. Letra C. Ele está dizendo que o f de 0 é menos 2. Então, f de 0 é igual a 2 menos x. Mas quem é o valor de x? Está aqui, ó, 0. Então, f de 0 é igual a 2 menos 0, que é 2. A alternativa diz que a solução seria menos 2. Então, está errado também. Letra D. Ele está dizendo que o f de 1 é igual a 3. Vamos verificar. F de 1 é igual a 2 menos 1. F de 1 é igual a 1. A alternativa também não está correta. Por fim, por eliminação, você já iria dizer que a alternativa certa é a letra E, mas vamos verificar. Ele está dizendo que o f de menos 3 tem que ser igual a 5. Então, 2 menos da função menos 3 que estou substituindo. Então, f de menos 3 é igual a 2 menos com menos, mais 3. Por fim, ó, f de menos 3 é igual a 2 mais 3, que é 5. Realmente, o f de menos 3 é 5, a alternativa correta. Questão fácil, onde você só vai substituir o x dentro da função, certo? Você vai substituir o x dentro da função e a expectativa é essa, que a sua imagem corresponda ao valor indicado na alternativa. Questão bem simples. Questão 4. Qual é a imagem do elemento 5 na função f definida por f de x é igual a 1 mais 2x ao quadrado? Então, ele já está perguntando qual é a imagem dessa função, mas ele te forneceu o valor do elemento, que é 5. Então, ficou simples de resolver. Na realidade, o que ele quer é o f de 5. Vamos substituir o x por 5. Então, vai ficar assim. 1 mais 2 vezes 5 ao quadrado. F de 5 é igual a 1 mais 2 vezes 25. F de 5 é igual a 1 mais 50. F de 5 é igual a 51. Essa é a imagem para quando utilizamos o elemento 5 na função. Letra B. Questão fácil, né? Bem simples. Questão 5. Obtenha o elemento do domínio
de f de x igual a 4x menos 3, cujo a imagem é 13. Então, na realidade, agora ele quer que você descubra o valor de x para que esse f de x dê 13, a imagem seja o número 13. Então, só é você pegar a função f de x igual a 4x menos 3 e substituir o f de x por 13. Então, 13 é igual a 4x menos 3. Equação do primeiro grau agora. Bem simples de resolver uma equação do primeiro grau, onde você vai fazer aquelas regrinhas de resolução. Letra para um lado, número para o outro, quem mudar de membro muda de sinal. Então vai ficar assim. 3 está negativo, passa positivo. Então fica 13 mais 3 igual a 4x. 13 mais 3, 16 igual a 4x. O 4 está multiplicando, a operação inversa passa dividindo. Então fica x é igual a 16 dividido por 4. X é igual a 4. Então nós achamos agora o domínio para a imagem 13. Letra D, x igual a 4. Resolução da questão 6 da nossa ficha de função afim. Sejam as funções f de x é igual a 2x mais a e g de x igual a menos 3x mais 2b. Determine a mais b de modo que se tenha g1, g de 1 igual a 3 e f de 0 igual a menos 1. Então, ele já deu a coordenada, o par, para a função g e já deu aqui também o par para a função f. Nós vamos aplicar nas funções para determinar o valor de a e o valor de b em cada função. Então, vamos começar pela função f de x. Sabemos que f de x é igual a 2x mais a. Porém, ele já nos deu o valor do f de 0. Então, quando x for 0, no caso f de 0 é igual a 2 vezes, mas quem é x? 0 mais a. Mas qual o valor de f de 0? Menos 1. Então, f de 0 eu vou substituir por menos 1. 2 vezes 0, 0. Sobra o a. Então, já achei a minha primeira solução. A igual a menos 1. Vamos agora substituir g de 1 igual a 3. Então, a função diz que g de x é igual a menos 3x mais 2b. Então, ele está dando aqui o valor de x sendo 1 e o valor do g de 1 igual a 3. Então, eu vou calcular agora o g de 1. Então, x é 1. Vou substituir na função menos 3 vezes 1 mais 2b. Quem é g de 1? 3. Substitui. 3 é igual a menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 2b. Agora é a equação do primeiro grau, né? Letra para um lado, número para o outro. Quem mudar de membro muda de sinal. Menos 3 está negativo, passa positivo. Então vai ficar menos 3 mais 3 é igual a 2b. 3 mais 3, 6 igual a 2b. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então fica b é igual a 6 dividido por 2, b igual a 3. Mas a pergunta dele, ele quer que você determine o valor de a mais b. Então, a mais b, vamos substituir a por menos 1,
b por 3. Então, menos 1 mais 3. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Solução 2, alternativa B. Questão 7. Seja a função R em R definida por f de x é igual a 4x menos 1 sobre 3. O elemento do domínio de f, cujo a imagem é 5 é. Já resolvemos uma questão anterior que é muito parecida com essa, que ele te dava já que a imagem era 5 e queria que você para. Eita, sonzinho chato. Já resolvemos uma questão anterior, parecida com essa, que ele te dá a imagem e pede para você determinar o valor de x, que é o domínio, para essa imagem. Então, só é você substituir na função o f de x por 5 e calcular, né? A função já foi determinada aqui em cima. F de x é igual a 4x menos 1 sobre 3. Sabemos o valor de f de x, que é 5, vamos substituir. Então, 5 é igual a 4x menos 1 sobre 3. O 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 4x menos 1 é igual a 3 vezes 5, que dá 15. 1 está negativo, passa positivo. 4x é igual a 15 mais 1. 4x igual a 16. Por fim, x é igual a 16 sobre 4. X igual a 4. Alternativa C. Questão 8. Sabendo que f de x é igual a x sobre 2 menos 2 terços, determinar o valor de f de meio mais f de menos 2 terços. Vamos substituir duas vezes, né? Na primeira vez vamos substituir o x por meio, na segunda vez vamos pegar a mesma função e substituir x por menos 2 terços. Basicamente é calcular f de meio e depois o f de menos 2 terços e somar. O que se pede na questão é isso aí. Então, meio sobre 2. Eu substituí o x por meio, menos 2 terços. Depois, eu vou calcular o f de menos 2 terços, que vai ser menos 2 terços dividido por 2, menos 2 terços. Começando aqui pelo f de meio. F de meio é igual. Divisão de fração. Lembrando que o 2, na forma de fração, é 2 sobre 1. Então, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Menos 2 terços. Então, f de meio vai ser 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos 2 terços. F de meio. Eu gosto de fazer essas adições e subtrações
por frações equivalentes. Mas se você quiser fazer por MMC, pode fazer. Eu gosto de fazer assim. Vou multiplicar esses dois aqui por 3. E vou multiplicar esses dois aqui por 4. Vai ficar assim. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, o f de meio vai ser denominadores iguais, repete o denominador e agora subtrai os numeradores. Já achei o f de meio. Agora eu vou achar o f de menos 2/3 para poder somar os dois. Então, o f de menos 2/3 é igual. Mesma situação, coloco um aqui embaixo, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Menos 2/3. F de menos 2/3 é igual. Menos com mais, menos, é uma multiplicação, né? Menos 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Eu prefiro simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo, porque aí eu ficaria com a fração equivalente a essa, menos 2/3. Ficaria com a fração equivalente a menos 2/3, porém, já vai ter o mesmo denominador da outra fração. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica menos 1/3 menos 2/3. F de menos 2/3 é igual. Denominadores iguais, repete o denominador, e menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Agora eu vou chegar na solução final. Ele quer saber o valor de f de meio mais f de menos 2/3. Quem é o f de meio? Menos 5 sobre 12. Quem é o f de menos 2/3? Somar, né? Então, mais o f de menos 2/3, que é menos 1. Quando eu retirar do parêntese aqui, mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 5 sobre 12, menos 1. Pronto. A ideia agora é chegar a esta solução aqui, resolver esta operação para chegar na solução. Bem, como eu disse, eu gosto de fazer por frações equivalentes. Então, como eu gosto de fazer por frações equivalentes, eu vou agora colocar o 1 aqui embaixo. E vou multiplicar esses dois aqui por 1, que não vai mudar nada. E vou multiplicar esses dois aqui por 12, que é esse denominador aqui, ó. Esses dois são multiplicados por esse, e esses dois aqui são multiplicados por esse. Então vai ficar assim. Menos 5 sobre 12, menos 12 sobre 12. Os denominadores agora são iguais. Então você repete o 12 e faz a operação em cima. Menos 5 com menos 12. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos 17 sobre 12. Alternativa A. Questão um pouco mais trabalhosa, mas na realidade aplicação, né, de valores em x, domínio, para achar a imagem. Só que alguns alunos têm mais dificuldade nesse tipo de questão porque está trabalhando a parte de frações. Esse é o fim da nossa primeira parte da ficha. Procure o link aqui embaixo e continue a resolução das questões.